Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Nação Beteira. Me chamo João Pedro e vou trazer para vocês dicas e palpites dos jogos de terça-feira, dia 19/7/2022. Então, sem mais delongas, vamos para as análises. Mas antes que eu me esqueça, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, porque sempre que eu soltar o vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado e já saber das melhores entradas do dia do YouTube. Então, bora para as análises. Começando aqui pro Bahia e CRB, o jogo das 7 horas. O Bahia, que é o terceiro colocado aí com 33 pontos, enfrenta o CRB, que é o nono colocado com 24 pontos. O Bahia tem uma campanha de 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, enquanto o CRB 666. O número até estranho, né? 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em casa, o Bahia tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o CRB fora tem 3 vitórias e 5 derrotas. Vamos ver que as odds estão pagando odd 1,60 para o Bahia vencer o jogo, odd 6,40 para o CRB. Se a gente for pegar aqui, o Bahia nos últimos 4 jogos em casa não venceu, contando o jogo da Copa do Brasil. Na Série B são 3 jogos sem vencer em casa. Derrota para a Chape, derrota para o Novo Horizontino. O Guto Ferreira foi demitido depois desse jogo contra o Novo Horizontino. Chegou o Anderson, jogou contra o Grêmio e não venceu. Empatou 0-0, era um resultado até previsível, porque são duas equipes bem equilibradas e o Grêmio fora de casa empata muito. Enquanto o CRB tá vindo aí de 7 jogos de invencibilidade. A última derrota aí foi contra o Cruzeiro, fora de casa, perdeu por 2-0. Dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 1, só que empata muito. Empatou 1, 2, 3, 4, 5 jogos e venceu 4. Para esse jogo aqui, eu acho que as odds estão. Eu acho que ela tá puxando um pouco para o Bahia. Eu falei equilibrado, mas não. Acho que tá puxando um pouco para o Bahia. Essa odd que, ao meu ver, deveria estar maior. Devido a esse fato aqui do CRB perder apenas um jogo dos últimos 10. Foi um time que só perdeu uma partida. E fora de casa, se a gente for ver a campanha do CRB, ela começou muito ruim, emendou 4 derrotas consecutivas na Série B, até que ganha do Sport, aí perde pro Cruzeiro e venceu as últimas duas, contra a Chapecoense e contra o Operário. Então aqui para esse jogo, a minha indicação é se o Bahia estiver bem no jogo, se o Bahia estiver bem, estiver criando chances, e o CRB, ao contrário, não estiver tendo oportunidades de vencer a partida, é a gente pegar o menos 0,25 no ao vivo a favor do Bahia. É para o Bahia sair vencedor da partida. Caso o jogo termine empatado, a gente tem metade da aposta devolvida. Se o Bahia perde, aí a gente perde a aposta inteira. Mas eu vejo o Bahia aqui com leve favoritismo e a única entrada que eu acho possível é esse menos 0,25. Se o CRB sai na frente do jogo e o Bahia estiver pressionando bastante, aí sim a gente pode tentar pegar o dupla chance ou o over 1,5. Vai depender de como tiver o jogo. Se o Bahia estiver só dando Bahia e o CRB não estiver dando chance de contra-ataque, a gente pode tentar pegar o dupla chance. Mas se o jogo estiver aberto, a gente pode pegar o over 1,5. Mas a principal indicação é o menos 0,25 do Bahia ao vivo, odds a partir de 1,80. Próximo jogo temos Brusque e Grêmio. O jogo que ocorrerá às 7 horas lá em Santa Catarina. Vou pegar aqui o Grêmio, é o quarto colocado, com 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, apenas 2 derrotas. Enquanto o Brusque é o 12º colocado, com 6 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Aí, o Brusque dos últimos 10 jogos perdeu 5, empatou 2 e venceu 3. Venceu o Operário, venceu o Criciúma e venceu o Vila Nova. Enquanto o Grêmio aí dos últimos 10 jogos não perdeu nenhum, foram 2, 4, 5 vitórias e 5 empates. Mas o Grêmio toca a invencibilidade ainda maior, a invencibilidade de 12 jogos. A última derrota foi para o Cruzeiro. Fora de casa, perdeu por 1-0. As odds aqui estão bem equilibradas. O Grêmio realmente favorito, o odd 2 tá justo, o Brusque odd 4 eu acho que tá ok. Eu tenho uma dica aqui pré-game para esse jogo. É lá na Bet365, eu já fiz essa entrada. A gente vem aqui, ó, Brusque e Grêmio. Dupla hipótese, empate ou Grêmio, junto com um menos de 3 gols, o under 2,5, para sair no máximo 2 gols nessa partida. Odd 1,80. Eu acho que é uma entrada de valor. Eu não vejo o Grêmio saindo derrotado nesse jogo. E o Brusque e o Grêmio são duas equipes nesse campeonato que têm uma tendência fortíssima a under gols, a poucos gols. Então aqui, a gente ganha no 0-0, ganha no 1-0 do Grêmio, ganha no 1-1 e ganha no 2-0 o Grêmio. A gente só perde a aposta se o Brusque vencer ou se o Grêmio vencer por 2. Se o Grêmio vencer por 2. Se o Grêmio. Eu falo que o Grêmio vencer por 2 gols ou mais, não. Mas se o Grêmio vencer e sair mais de 2 gols na partida. 2-1, 3-1, 3-0, aí a gente perde a aposta.
mas eu acho que vai ser um jogo com tendência a under. Então, essa aqui, empate ou Grêmio e o menos de 3 gols, eu acho uma boa entrada com odds 1,80 aqui na Bet365. Se você tiver conta em outra casa e tiver uma cotação ainda melhor, aí você pode fazer nessa outra casa. Beleza? Próximo jogo aí temos Londrina e Sampaio Correia. Aqui, o Sampaio Corrêa, que é o 6º colocado, essa boa colocação se deve muito ao desempenho em casa, onde o Sampaio Corrêa é o 2º melhor mandante, são 7 vitórias e 2 empates, inclusive venceu o Vasco na última rodada de 3-1, um jogo onde ele foi soberano, venceu e convenceu, só que o desempenho do Sampaio Corrêa fora de casa é péssimo, ele é o pior visitante. Aqui se deve muito ao fator do time ter que fazer uma viagem muito longa. O técnico sempre, quando vai jogar fora, tem poupado alguns jogadores. Inclusive, para esse jogo contra o Londrina, o Pimentinha vai ser poupado, outros jogadores vão ser poupados. Então aqui, vamos falar do Londrina também, que eu só fez o Sampaio, né? O Londrina é o 10º colocado, 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E o Londrina em casa tá indo bem, são 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. Perdeu para o Vasco, 1-0. Então aqui, devido ao fato do Sampaio Corrêa fora de casa jogar muito mal, poupar alguns jogadores sempre por conta da viagem, que é realmente desgastante, a minha indicação aqui é no ao vivo a gente pegar o handicap asiático menos 0,25 a favor do Londrina. Se você não for assistir o jogo e tiver essa cotação aqui de 1,75 acima, pode entrar. Eu acho que é uma boa entrada. Eu não vejo Londrina saindo derrotado desse jogo. Eu vejo Londrina vencendo. E caso ficar empatado a partida, a gente tem metade da aposta devolvida. Aqui a gente só perderia a aposta inteira se o Sampaio vencer. Mas é isso que eu mostrei aqui para vocês. O Sampaio Corrêa fora de casa não venceu nenhum jogo da Série B. Perdeu pro Sport, perdeu o Bahia, perdeu pro CRB, perdeu pro Cruzeiro, Criciúma, Grêmio e Chape. Conseguiu empatar só com a Ponte e com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino aqui ainda estava com o antigo treinador. Então a minha indicação é no ao vivo menos 0,25 do Londrina. Eu acho que a gente fica muito bem protegido aqui nessa entrada. No ao vivo ali o odds 1,90. E aqui, se você não assistir a partida e tiver uma odd a partir de 1,75, pode estar fazendo a entrada que eu acho que tem bastante valor. Os 4 jogos aqui da Série B, né, para encerrar de 7 horas, temos Tombense e Criciúma. Tombense aí, tomamos um head feio nesse último jogo contra o Grêmio, 3-0 Grêmio, eu banquei o mais 1,5 do Tombense, eu achei que estava muito desregulada a odd, realmente eu achei que estava desregulada, mas acaba que foi um passeio do Grêmio. Só que o começo do jogo o Tombense começou até bem, teve a primeira chance clara do jogo foi o Tombense. Aí logo em seguida saiu um pênalti pro Grêmio, acho que esse pênalti aí destabilizou os jogadores, aí foi 1, 2, 3-0. E foi 2 pênaltis na verdade que tiveram, mas o primeiro acho que foi o que destabilizou geral. E também teve um lance lá de expulso, que era o jogador do Grêmio ser expulso, não foi, mas enfim, não vamos chorar o Red, já chorando, né, mas não vamos chorar. Segue a vida, isso acontece. Por isso serve gestão de banca, para quando a gente perder, a gente não perder muito. Tombense contra Criciúma, o 7º contra o 8º, 25 pontos Tombense, 24 pontos Criciúma, uma campanha aí muito parecida. A diferença aqui é que o Tombense empata muito, são 10 empates, enquanto o Criciúma perdeu mais, né? Perdeu 6 partidas, a 3 do Tombense, empatou menos e venceu uma partida a mais. Tombense estava vindo uma sequência muito boa, sem derrotas, eram 9 jogos seguidos sem perder, até que perdeu para o Grêmio. Enquanto o Criciúma estava vindo uma campanha muito interessante, estava vencendo suas partidas, vencia mais do que perdia. Agora já está vindo aí de 3. Vamos tirar esse jogo aqui, que é do Campeonato Catarinense da segunda divisão, né? Tá vindo de 2 jogos aí sem vencer e não jogando bem. Perdeu para o Vasco e perdeu para a Ponte Preta aqui. Nesse jogo saiu perdendo, foi buscar um empate lá no finalzinho. E não jogou muito bem, não. Realmente eu acho que não jogou bem. Aqui as odds estão bem justas, tá pagando 2,64 para o Tombense e 2,92 para o Criciúma. Ao meu ver, é uma odd justa, eu vejo um jogo bem equilibrado. Eu estou tendendo a não pegar favorito para nenhum dos dois lados, eu acho que é bem equilibrado esta partida. E se eu fosse dar um palpite aqui, seria no empate. Eu acho que vai ser um jogo que tem uma forte tendência a ficar empatado. Se você gosta de fazer essa entrada no empate, eu indico jogar uma meia unidade, para você, se acertar, você ganha uma unidade, né? Então, eu vou deixar a indicação do empate nessa partida, Tombense e Criciúma. Não vou pegar favoritismo pros dois lados. Eu acho que o Tombense tem um leve favorito, mas bem leve. Eles têm que ver como que esse 3-0 aí vai bater na cabeça dos jogadores, se vai abalar bastante. Então, minha indicação aqui é meia unidade no empate. Também teremos Série A, Ceará e Avaí. Ceará também aí, que os dois times me proporcionam um head, né? Eu indiquei aqui o Ceará contra o Corinthians, o dupla chance do Corinthians,
E o Avaí Santos eu indiquei o over 1,5, acabou 1-0, o Ceará acabou goleando não, mas venceu bem o Corinthians, né? Por que eu indiquei o dupla chance para o Corinthians? O Ceará jogando em casa não tinha nenhuma vitória. Eram 5 empates e 2 derrotas. E o Corinthians fora estava muito bem. O Corinthians fora, ó, tinha 3 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Então, e mais, ele só perdeu 3, perdeu a quarta agora, e tava vindo jogando bem e tava sendo muito difícil tomar gol. Por isso eu banquei esse dupla chance, acabamos tomando head e vida que segue. Agora que o Ceará finalmente venceu com o Marquinhos Santos, né, que não tinha vencido nenhuma partida do Brasileirão, tinha vencido, mas na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o time acho que agora tende a embalar novamente e voltar a jogar um bom futebol que já vinha jogando com o Dorival. Na verdade, eu nem digo que não tá jogando bom futebol, mas não tava conseguindo marcar gols, né? Não tava conseguindo vencer as partidas. Venceu o Corinthians, eu acho que agora deslancha. O Avaí aí, depois de 4 jogos sem vencer, conseguiu vencer o Santos por 1-0. Eu indiquei o over meio aqui também, eu achei que esse jogo ia ficar pelo menos 1-1, o Santos ia conseguir marcar, mas não conseguiu. Na tabela, o Ceará é o 14º colocado e o Avaí é o 12º. É a mesma pontuação. A diferença é que o Avaí tem 6 vitórias e o Ceará tem 4. No Brasil, o critério de desempate é vitória. Enfim, o Ceará aí deve vir completo para esse jogo. As odds estavam 1,83, caiu para 1,53. Muito se diz também por conta da vitória do Corinthians. Eu acho que o Ceará é favorito, mas o Avaí fora de casa, se a gente for olhar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas no Brasileiro Série A, 1 empate e 1 vitória. Eu ia falar, não era Avaí, não, eu falava Avaí no campeonato. Nos últimos 10 jogos aí, ó, são 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Foi certo? Não, 5 derrotas, conta errado. São 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Minha indicação para esse jogo é no ao vivo nós pegarmos aqui o menos 0,25 do Ceará. Essa odd caiu bastante, como eu disse, devido à vitória contra o Corinthians, que era um time que era o vice-líder do campeonato, né, na ocasião. Eu vou indicar a gente pegar o menos 0,25 do Ceará no ao vivo, com odds a partir de 1,70. Odds a partir de 1,70. Eu acho que a gente vai conseguir pegar. Não acho que esse gol vai sair cedo. A gente vai conseguir pegar esse menos 0,25. Caso o Avaí saia na frente, a gente pega o dupla chance do Ceará. O Ceará empatar ou virar a partida. Mas a principal indicação é o menos 0,25 do Ceará, com odds a partir de 1,70. Eu vejo aqui o Ceará saindo vencedor desta partida. E para encerrar, temos Vasco e Ituano, também às 9h30 na Série B. Só vale reforçar, gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like que ajuda bastante. E vamos para o jogo. O Vasco aí, que é o vice-líder do campeonato, está sendo muito pressionado. O Maurício Souza está sendo muito pressionado pela torcida. Não está conseguindo jogar bem. Até as partidas que vence, não vence convencendo. Anunciou hoje aí o reforço do Alex Teixeira, né? Que é revelação do Vasco, fez carreira lá fora, tá voltando e vai jogar até o final do ano. Enquanto o Ituano é o 15º com 19 pontos. Se a gente for ver aqui, ó, do Guarani até o Operário, que é o 14º colocado, apenas 3 pontos os separam, né? E o Ituano não tá jogando bem, trocou de treinador nesse jogo aqui contra o Londrina. No vídeo do YouTube, eu falei que eu não ia fazer nada por conta que o Ituano mudou o treinador, a gente tinha que ver a postura no ao vivo. Só que lá no Telegram, eu assisti a partida, eu avisei no vídeo, né? Se o Ituano continuar a mesma coisa e o Londrina tiver melhor, aí sim a gente pode bancar o dupla chance do Londrina. Avisei lá no Telegram, tava assistindo o jogo, mandei, gente, vou entrar aqui no dupla chance do Londrina, 1,75, porque o Ituano tá com a mesma postura, o time tá muito mal. Acabou o jogo terminando 0-0 e tivemos o green. Então, se você não tá no grupo do Telegram, entra aqui na descrição, vai ter o link, você entra lá, e sempre que eu estiver acompanhando uma partida e tiver uma boa oportunidade, eu compartilho com vocês. Então, para esse jogo aqui, a minha indicação é handicap menos 0,25 do Vasco também. É o handicap menos 0,25 do Vasco, com odds a partir de 1,80, 1,90. Essa rodada de Série B eu vou bancar muito esse menos 0,25, porque apesar de ver alguns times favoritos, não são tão favoritos assim. Então, se o jogo estiver empatado, eu sempre opto por pegar o menos 0,25, porque se o jogo termina empatado, a gente tem a metade da aposta devolvida. A gente não toma um head inteiro. Se a gente joga uma unidade, menos 0,25, o jogo termina empatado, a gente perde só metade, perde 0,5 unidades. E eu acho que é a melhor pedida para esse jogo. Ou também o gol do Vasco. Se o Vasco estiver pressionando muito, aí pode pegar o gol do Vasco também. Escolha uma das duas. Ou pega o menos 0,25 para o Vasco vencer a partida, ou se toma meio head se tiver empatado, ou pegar o gol do Vasco, porque o Vasco em casa só não marcou contra o Sport e não marcou contra o Grêmio. E o Ituano fora de casa só não tomou gol do Guarani e não tomou gol do Brusque. Então são as duas pedidas para esse jogo, ou menos 0,25 ou gol do Vasco.
Por que eu gosto de deixar as duas? Porque assim, se você não tá tão confiante aí na vitória do Vasco, menos 0,25 te salva em caso de empate, um 0 a 0 ali, você segura meia aposta, né? Mas se você tá confiante que o Vasco vai marcar, você pode pegar um gol, aí mesmo se o Ituano empatar ou virar, a gente tem o green porque pegou o gol. Então as duas indicações para esse jogo são essas: menos 0,25 ou o gol do Vasco. No mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, comenta aqui embaixo quais são suas dicas favoritas. Pode comentar também se tem alguma dica aqui que eu falei que você discorda completamente. E se tiver algum outro jogo que você quer comentar, deixa aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no grupo do Telegram que isso vai te ajudar bastante. No mais, um forte abraço, que seja uma terça-feira gloriosa e tchau!